Fala galera, aqui é o professor Felipe Guerra, estou aqui hoje gravando um novo projeto que é o podcast Contador Raiz. Estou aqui com o Luan Pena, que é um dos membros da minha equipe, ele vai ser o dono, o responsável por esse novo projeto e ele vai ficar na responsabilidade de selecionar os temas dos nossos 5 episódios do nosso piloto do podcast. E ele vai estar aqui comigo em todos os episódios, fazendo um bate-papo, trazendo conteúdos de valor, práticos, para você que atua na área contábil e fiscal. Luan, seja bem-vindo. Um prazer, professor. Estou muito feliz em poder participar desse projeto, de poder estar coordenando esse projeto com você. E me anima muito, porque a gente vai poder abordar aspectos desde o início da sua carreira, dicas, informações valiosas, que vai levar ainda mais conteúdos para a galera que está acompanhando a gente. Então, nesse primeiro podcast, a gente quer comentar um pouco sobre a sua história, como foi que tudo começou, como você caiu no setor fiscal e se você caiu, como você sempre fala, que a maioria cai, de paraquedas. Bom, Luan, vamos lá, vamos começar aqui esse projeto e falar um pouco sobre a minha história dentro da contabilidade, né? Em algumas palestras, em algumas oportunidades, eu falei um pouco sobre o meu início na área contábil, e que ele é bem parecido com o de muitos que me assistem, que me acompanham, certo? É um início onde eu não sabia bem o que era contabilidade, eu fui direcionado aí para ciências contábeis e fui conhecendo cada coisa bem aos poucos e descobrindo uma profissão que eu realmente me apaixonei por ela e sou muito grato e realizado por fazer parte dela até hoje. Mas vamos lá, deixa eu explicar na prática como é que isso aconteceu. No meu terceiro ano do ensino médio, eu fui convidado a fazer o curso técnico em contabilidade. Meu pai ele me sugeriu que fizesse o curso técnico, porque na empresa que ele trabalhava, que era uma indústria de confecções, ele sempre via o setor contábil contratando profissionais, contratando estagiários, e sempre achava que era um trabalho legal, interessante, que era um trabalho de escritório, era um trabalho que sempre tinha oportunidades, vagas, emprego. Então ele me sugeriu fazer ciências contábeis, mas ele me direcionou inicialmente para o técnico em contabilidade, o curso técnico. Esse curso técnico ele é um curso de 1 ano e que ao final precisava-se fazer um estágio para concluir o curso. E quando eu estava chegando lá na reta final do meu treinamento, eu fui procurar o estágio e eu sempre conto nas minhas aulas que eu estudava pela manhã, fazia o curso técnico à noite e eu precisava estagiar no período da tarde. Então eu fui procurar um estágio em alguma empresa do meu bairro, porque seria mais fácil para mim conseguir concluir aquele estágio, visto que eu não tinha transporte naquela época, eu não tinha carro, era de menor. E eu lembro que eu fui procurar e eu dividia lá as empresas de contabilidade do meu bairro entre empresas mais tops e menos tops, porque tinham empresas que eram grandes, de infraestrutura melhor, e tinha empresas bem pequenininhas, né? Então eu fui procurar, obviamente, o meu estágio nas empresas maiores, porque eu acreditava que ali eu ia ter mais oportunidades de ser efetivado e de continuar na empresa no futuro. E o que aconteceu? Eu levei vários nãos dessas empresas, não tinha vaga para estagiário, até que eu cheguei na última empresa, na última oportunidade, e eu lembro que era um escritório bem pequeno e tinha lá um senhor de cara ruim, que eu disse ali, rapaz, ele é o contador, com certeza, só pela cara dele. Tava com raiva, tava com a mesa coberta de papel. E aí eu cheguei para pedir minha vaga de estágio e eu acabei sendo efetivado para estagiar lá e passei 6 meses. O meu estágio precisaria ser de 1 mês, mas eu acabei passando 6 meses. E até eu brinco que ele chegou para mim e disse assim, olha, você vai estagiar no setor fiscal. E eu fiquei empolgadão, eita, vou aprender a apurar imposto, vou aprender a enviar as obrigações. E aí ele pegou uma guia de um imposto e disse assim, vai ali na lotérica e paga aqui para mim. E minha primeira missão como estagiário foi na lotérica pagar um boleto. Então, foi assim que eu comecei na área contábil. E aí, eu já disse isso também em algumas outras aulas, eu fui pai com 18 anos, né? Então, nessa época do curso técnico, eu já sabia que ia ser pai no início do outro ano, então eu já emendei o curso técnico com a Faculdade de Ciências Contábeis. Eu fui para a Faculdade de Ciências Contábeis, na época haviam poucas oportunidades de faculdade, basicamente a gente só tinha a Universidade Estadual, a Federal e a Unifor, que é uma universidade aqui de Fortaleza, muito grande, né? Mas era uma universidade privada, particular, e era caro para mim na época, eu não tinha condições, até porque eu estava começando a trabalhar e eu tinha um filho para sustentar, né? Para criar, então eu tinha só 2 opções, ou eu ia para a UES, né? Para a Estadual, ou para a UFC, que era a Federal.
Então eu fui tentar vestibular, só que eu não tinha muita certeza se eu queria fazer contabilidade. Mesmo quando eu estava ali dentro do técnico de contabilidade, mesmo eu já entendendo um pouco de contabilidade, já gostando muito do que eu tinha visto, eu não sabia se era aquilo que eu queria para o resto da minha vida, né? Então eu lembro que eu fiz faculdade, o vestibular, perdão, para História e para Geografia, na Universidade Federal Estadual. Nada a ver com contabilidade. Nada. Aí fiz o vestibular, passei na primeira fase das duas, e aí eu conto, né, que eu tive muita sorte de não ter sido aprovado na segunda fase, porque aí, quando eu não fui aprovado, eu disse assim, rapaz, o que eu quero mesmo é dar continuidade ao projeto que eu comecei lá no curso técnico e eu vou fazer Ciências Contábeis. Aí eu fui para uma faculdade particular, comecei Ciências Contábeis e estou aqui até hoje. Graças a Deus você está aqui até hoje, né? Porque senão, nenhum de nós estaria. Mas, assim, você falou que passou por muitos desafios na sua vida, mas sobre os desafios que você teve na faculdade com relação aos estudos, aos conhecimentos. Comenta um pouco sobre também. Cara, Luan, foi bem difícil, viu? Por quê? A faculdade, ela traz uma vertente que é bem distante da prática da profissão. Inclusive, uma professora uma vez falou para mim que o objetivo da faculdade é formar cientistas, e de fato você está lá para estudar ciências contábeis. Só que existe um distanciamento muito grande entre aquilo que a faculdade lhe ensina e aquilo que o mercado de trabalho exige de você enquanto profissional da contabilidade. Então eu lembro que em vários momentos, como eu comecei a estagiar e a trabalhar na área, desde o técnico em contabilidade, em vários momentos eu me pegava pensando assim, poxa, para que eu estou fazendo essa faculdade se o que eu estou estudando lá não tem nada a ver com aquilo que eu estou executando aqui na prática, no meu dia a dia do trabalho? E foi bem difícil. Era muito desafiador porque, imagina, você trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, não é fácil. Eu lembro que eu acordava 5h30 da manhã para pegar o ônibus, para ir trabalhar, para chegar lá 15 para as 8. E eu trabalhava de 8 até às 18, de lá eu ia para a faculdade. Tudo isso de ônibus. Foram 3 anos da minha vida seguindo essa rotina, chegando em casa 11h30 da noite, assim como muitos que nos escutam aqui, que também devem estar passando por isso. E eu cheguei a questionar muito e duvidar muito se valeria a pena permanecer na faculdade de Ciências Contábeis, valeria a pena continuar estudando, pagando aquele preço altíssimo, né, de abrir mão dos meus dias da semana. Mas, com o passar do tempo, eu fui percebendo que aquilo ali era uma luta temporária, que em determinado momento as coisas iriam mudar. Quando eu fui saindo do setor fiscal, eu fui, na verdade, aprimorando os meus conhecimentos no setor fiscal, começando a trabalhar com empresas de porte maior, vendo realidades maiores, eu comecei a perceber que aquela contabilidade que eu estava na faculdade, ela também era utilizada na apuração dos tributos, ela também era utilizada para fazer gestão tributária, e eu já começava a desenvolver ali uma visão de longo prazo, onde eu sabia que eu estava plantando para colher mais na frente. Então eu me dediquei muito aos estudos durante a faculdade, também me dediquei muito a estudos fora da faculdade, eu fiz muitos cursos, fiz muitos treinamentos. Muita gente chega para mim e diz assim, professor, mas é complicado estudar porque eu já passo a semana toda nesse rojão, final de semana eu quero descansar. É uma questão de prioridade, você vê o que é mais importante para você. Hoje, eu estudo todos os dias, mas para mim estudar todos os dias hoje é prazeroso, faz parte da minha rotina. Pode ser sábado, domingo, feriado, qualquer dia eu vou estar estudando algum assunto relacionado à minha área porque eu tenho prazer de fazer isso. Mas no começo realmente é muito difícil, você encara como uma obrigação, você tem que ter disciplina, você tem que ter perseverança para estudar. E não é fácil, não é fácil. Fiz vários cursos, eu me lembro que eu pagava vários cursos do meu salário para ir fazer dia de sábado. Fiz cursos de abertura de empresa, fiz cursos da área fiscal, cursos de ICMS, cursos de PIS/COFINS, cursos de imposto de renda. E isso foi me agregando bastante conhecimento, porque nesses cursos geralmente era apresentada uma prática mais parecida com aquilo que eu já trabalhava, então eu aprendia e absorvia melhor. Mas foi bem desafiador mesmo. Imagino. Então, ao pé da letra aquela frase que você sempre comenta nas suas aulas, nos seus vídeos, em seus conteúdos. Não há mais espaço para amadores no setor fiscal, correto? Correto. Sem dúvida. Se no passado, que a gente tinha uma área fiscal que era mais simples, que exigia menos conhecimento, que o grau de rastreabilidade dos ilícitos tributários, ou seja, o grau de fiscalizações, o grau de autuações era bem menor do que hoje em dia, se naquele tempo já era necessário que você tivesse
estudando, se qualificando, entendendo. Imagina os dias de hoje, que a gente tem um cenário onde a administração tributária ela tem ferramentas tecnológicas de última geração para poder fazer cruzamentos de informações, para fazer auditoria nas informações prestadas pelos contribuintes, para poder fazer a rastreabilidade de ilícitos tributários. Então, hoje em dia, o cara que deseja continuar atuando dentro da vertente tributária, que é uma área fantástica dentro do Brasil, você vê um país que tem um custo de conformidade tributária tão alto como o nosso, que é o custo para você cumprir com as suas obrigações tributárias. Um país onde tem uma carga tributária tão alta como a nossa, que é uma das maiores do mundo. Então, a área fiscal ela tem um diferencial muito grande para quem for atuar, porque toda e qualquer empresa no país, ela precisa lidar bem com tributos. Eu até costumo dizer bastante que a empresa que não lida bem com tributos no Brasil, ela está fadada ao fracasso. Então, o profissional que deseja atuar com essas empresas, ele tem um nicho de mercado, uma oportunidade muito grande, muito grande. Ele pode trabalhar de diversas formas, pode se realizar pessoal e profissionalmente, pode ganhar dinheiro mesmo na área fiscal e na área contábil. Parece um tabu aqui no Brasil. O pessoal não fala sobre ganhar dinheiro, fala sobre amor à profissão, fala sobre se realizar pessoalmente, mas quando fala em ganhar dinheiro parece que você está falando sobre algo desonesto, né? Ah, ganhar dinheiro é para quem rouba, para quem é cartãozeiro. Não existe isso não, pessoal. Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro mesmo. Se você não é bem sucedido, se você não ganha bem na sua área, você vai ficar frustrado, você vai ficar triste, você vai querer pensar em mudar de área, mudar de profissão. E assim, eu tenho falado muito isso nas minhas aulas, o pessoal até acha que é um pouco pesado, mas eu não acho. Eu lido muito bem com o dinheiro, eu dou aula de inteligência financeira, né? Então, eu digo muito, se você acha que a área contábil não é lucrativa, você não conhece a área contábil. Porque eu conheço profissionais da contabilidade que são milionários. Você não se especializou o suficiente. Você não estudou o suficiente. Se você é um cara que está lá frustrado, ganhando salário, sofrendo porque não consegue fazer nada mais daquilo ali, ou então já está 5, 6 anos e o seu salário não muda, pode ter certeza que o grande problema nesse cenário é você. É você, não tem pra onde correr. É uma verdade dura de aceitar. Então, Felipe, seguindo essa linha de raciocínio, qual seria o perfil ideal do profissional que atua na área fiscal, contábil, no setor tributário? Bom, esse perfil ele mudou ao longo do tempo, né? Hoje em dia, o perfil do profissional que deseja ter sucesso, não só atuar, né? Que atuar, nós temos milhares de pessoas aí no Brasil todo que tenta, né? Que atua, que tá lá atuando, mas muitas dessas pessoas que atuam hoje no mercado fiscal, eles não vão estar daqui a 3, 4 anos. Por quê? São pessoas que não detêm conhecimento técnico sobre a área fiscal. Elas são usuários que fazem uma rotina extremamente mecânica. É o cara que fica só lançando nota, corrigindo CST, CFOP que veio errado, conferindo notinha ali, muito básico. Isso tudo vai ser substituído, sim, pela automação de rotinas, pelo uso de tecnologias. Esse trabalho mecânico ele vai deixar de existir, isso é fato. Jamais a área fiscal vai deixar de existir. Eu até brinco, digo nas minhas aulas, que a área fiscal só vai deixar de existir no dia que as empresas pararem de pagar impostos. E se as empresas pagarem de pagar impostos, meus amigos, o Brasil quer. Alguma coisa muito, muito ruim aconteceu com o nosso país. Então eu espero que esse dia não aconteça. Mas, então assim, como é que é o perfil desse profissional? Hoje é um profissional que ele precisa ser multidisciplinar. Ele precisa, no mínimo, entender de contabilidade, entender de tributos e entender de tecnologia. Se esse cara que atua no setor fiscal hoje e que deseja continuar atuando no setor fiscal amanhã e que deseja alcançar êxito no setor fiscal, ele precisa entender de contabilidade, ele precisa entender da legislação tributária e ele precisa entender de tecnologia. Por quê? Porque o futuro da área fiscal está intimamente ligado ao uso de inteligência fiscal para se alcançar a gestão tributária. A inteligência fiscal é o veículo que lhe conduz a empresa ao destino que é a gestão tributária. E o que é essa gestão tributária? É a diminuição do risco fiscal com o aumento da eficiência tributária. É ocorrer o mínimo de risco possível na área de tributos e, ao mesmo tempo, pagar o mínimo de tributo possível dentro da legalidade. Então, isso é gestão tributária. Esse é o objetivo da maioria das empresas do Brasil. Porque se ela estiver pagando o mínimo de tributo possível, ela está aumentando os seus lucros, ela está faturando mais, ela está ganhando mais. Se ela estiver
diminuindo ao máximo o seu risco fiscal, a probabilidade de que ela venha a ser autuada no futuro e que esse auto de infração retire lucro dela também aumenta muito. Eu estou fazendo uma eficaz gestão tributária. Só que para mim alcançar essa gestão tributária, eu preciso usar várias técnicas e ferramentas de inteligência fiscal. E essa inteligência fiscal ela só é aprimorada e aplicada na prática quando eu entendo de contabilidade, quando eu entendo de tecnologia e quando eu entendo da legislação dos tributos. É até interessante falar disso, porque tem muita gente que chama os profissionais da área fiscal de darfeiros, de darfista, acha que o cara que trabalha no fiscal só faz emitir guia, só faz enviar obrigação. Eu costumo dizer, inclusive eu reforço isso para quem está nos ouvindo, que se você enxerga somente isso da área fiscal, você é um ignorante da área fiscal. Por quê? A área fiscal vai muito além disso. Eu desconheço, Luan, um bom profissional da área fiscal que não seja fera em contabilidade. Entenda muito de contabilidade, de normas brasileiras, de ajustes contábeis, de IFRS, eu desconheço. Da mesma forma como eu também desconheço e desafio aqui os nossos ouvintes a encontrar um profissional que atua na área tributária por escolha, por opção, que é realmente especializado na área de tributária e que ele seja mal sucedido. Se você encontrar um mal sucedido, pode ter certeza que ele não é especializado suficientemente. É interessante até fazer essa reflexão, porque fazendo um paralelo bem rápido, se você conversar com a maioria dos advogados, e eu falo isso com bastante convicção porque a minha esposa está terminando direito, se você conversar com eles e perguntar assim, qual a área do direito que mais dá dinheiro? Quem é o advogado que mais ganha dinheiro, é melhor sucedido? O pessoal vai dizer que a principal área do direito que dá dinheiro é a área tributária. O cara que trabalha, o tributarista, o advogado da área tributária, ele é o cara que melhor sucedido na área, geralmente. E tem muita notícia quente que diz que quem trabalha com recuperação de créditos tributários está muito em alta, né? Exatamente por isso, porque o cara que trabalha com o direito tributário, ele trabalha muitas vezes com essa recuperação de créditos tributários. E aí, quando saem ações milionárias, esse cara fica muito rico. Por exemplo, teve o caso aí da Magazine Luiza, que saiu que eles ganharam uma ação de 252 milhões de reais. Então, quanto não vai ser os honorários desse advogado? Só que, por que o advogado que atua na área tributária é extremamente bem remunerado e o contador que atua na área tributária vai ser o darfista, vai ser o darfeiro, não é um cara que também ganha bem? Alguma coisa de errado tem aí. Só que existe aí um movimento dos contadores raízes, né? Que é o nosso podcast, é o nosso podcast Contador Raiz. Existe um movimento de profissionais da contabilidade que estão entendendo que a área fiscal é uma fonte inesgotável de possibilidades. É uma mina de ouro, né? É uma mina de ouro, se ela for bem aproveitada. Não uma mina de ouro para você ganhar dinheiro enviando obrigação e apurando imposto somente. Não. Se for só isso a tua função, você vai ser pago por isso. Mas é uma fonte inesgotável, uma verdadeira mina de ouro, para que você traga soluções para as empresas. Soluções que conduzam ela à diminuição da sua carga tributária e à diminuição do risco fiscal associado à atividade empresarial. Ou seja, gestão tributária. Então, é nessa linha que o profissional deve atuar. Agora, mais uma vez, não dá para você querer atuar, ser bem sucedido na área fiscal, na área tributária, se a única coisa que você sabe fazer é gerar um DAS, gerar uma guia do Simples Nacional. Não, meu amigo. Infelizmente, nós não estamos aqui para vender flores para ninguém, dizer que romantizar nada. Nós estamos aqui para bater um papo de contador raiz, realmente. Então, você quer ser bem sucedido na área fiscal, você vai ter que pagar o preço, meu irmão. Estudar e estudar. Então, professor, resumindo o que você falou, o profissional da contabilidade, ele tem que, mais do que prestar o serviço, prover valor para a empresa, correto? Sem dúvidas. Certo. Então, só para dar uma contextualizada no tudo que você falou, você tem muitos ouvintes que vão estar escutando aqui agora que são jovens, então eles não pegaram como era o mercado de trabalho até, não sei, as escriturações manuais. Você pode comentar um pouco sobre como era, como está aí, e essa previsão para o futuro? Bom, vamos lá. O mercado das escriturações contábeis e fiscais, ele teve 3 momentos distintos. Nós tivemos um primeiro momento onde a escrituração ela era 100% em papel, aonde
A empresa emitia os documentos em papel, enviava para a empresa de contabilidade que fazia a escrituração manual desses documentos em livros, e esses livros eles eram levados até as secretarias de fazendas, aos órgãos fiscalizadores, para ser homologado, chancelado. Depois nós evoluímos para um segundo modelo, num segundo momento dentro dessa história, onde a escrituração passou a ser informatizada. Isso se deu pelo uso dos computadores e o advento da internet. As empresas começaram a comprar computadores e softwares, e aí a gente passou a utilizar. Porém, esse modelo ainda era informatizado, porque eu precisava pegar o resultado daquelas minhas escriturações no computador e imprimir esses livros para poder chancelar mais uma vez no órgão fiscalizador. De 2007 para cá, a gente vivenciou um modelo de escriturações digitais, aonde os livros físicos eles perderam valor e hoje esses livros eles são digitais. No futuro, professor, como é que isso vai se dar? A gente chegou no ápice dessa evolução da escrituração digital? Não. A gente já está vendo na prática aí novos modelos de escriturações digitais, como é o caso da FD-Reinf, como é o caso do E-Social, que ninguém sabe se vai, se fica. A gente está vendo a evolução desse modelo de escrituração fiscal, onde antes eu escriturava os documentos XMLs no meu sistema, gerava um arquivo em TXT, e agora o meu sistema de escrituração fiscal ele já se comunica de maneira online, de maneira síncrona com a base de dados do fisco, aonde eu vou alimentando o meu sistema e automaticamente o fisco já vai recebendo aquelas informações. Então, a gente está tendendo a evoluir no que diz respeito ao cumprimento de obrigações para um modelo ainda mais tecnológico do que o que nós temos hoje. Porém, como eu disse, o profissional tem que entender de tecnologia, tem que entender de contabilidade, tem que entender de apuração de tributos. O sistema, por mais inteligente que ele seja, ele vai precisar das parametrizações fiscais. E o responsável por essas parametrizações fiscais deve ser um bom profissional da área fiscal. O responsável pelas integrações dessas parametrizações fiscais com a contabilidade tem que ser um bom contador. E esse bom contador, esse bom profissional do setor fiscal, ele vai ter que entender de tecnologia para garantia dessa entrega de informações úteis para a gestão da empresa, para o fisco e para os demais interessados. Então, Felipe, apesar das tecnologias mudarem, um profissional bem preparado, ele vai estar preparado para essas mudanças, ele vai conseguir não sofrer tanto com essas alterações que podem ocorrer ao longo do tempo, correto? Correto, exatamente isso. Então, só para a gente finalizar esse primeiro episódio, você poderia elencar algumas dicas para quem está começando ou até para quem já está atuando e quer melhorar o seu desempenho no setor? Posso sim, vamos lá, vou tentar elencar aqui algumas dicas. A primeira delas é, para quem está estudando, ainda fazendo faculdade, aproveite ao máximo a sua faculdade. Aproveite aquele momento. Em tese, o seu professor é um profissional da sua área bem-sucedido. Então aproveite para criar network, criar relacionamento, fazer amizade com seus colegas de sala. Eu, por exemplo, tenho um caso desse dentro de casa, o Rondinelli se formou comigo, nós temos faculdade juntos e hoje é meu sócio. E essa sociedade veio surgir 10 anos depois da gente ter se formado. Então, foi um bom relacionamento que a gente criou durante o período de faculdade que depois se materializou nessa sociedade. Então, crie networks, crie amizade, aproveite aquele momento de faculdade. A segunda dica importantíssima. Lembre-se que você vai precisar de conhecimentos que vão além daqueles que a faculdade está lhe oferecendo. Então, invista na sua qualificação profissional fora da faculdade. Hoje nós temos muitas oportunidades, como um podcast como esse, como os vídeos que tem lá no meu Instagram, no Facebook, no YouTube, os resumos de aula que a gente posta. Então você pode sim adquirir muitos outros conhecimentos por fora da faculdade. E esses conhecimentos, eles vão te preparar e te dar condições de atuar no mercado a partir de agora. Então aproveite também para adquirir esses conhecimentos. Hoje nós temos ofertas de conteúdos aí gratuitos em várias plataformas da internet e vários profissionais postando esses conteúdos. Então aproveitem bastante. Inclusive vão lá no meu Instagram, no meu canal do YouTube, lá tem bastante conteúdo para vocês continuarem assistindo, além de ficar ouvindo aqui o nosso podcast, tá? Uma outra dica importante é que invista em conhecimentos multidisciplinares. Ah, beleza, Felipe, você acabou de dizer que eu tenho que buscar conhecimentos fora da faculdade, mas não só de contabilidade. Você tem que buscar conhecimentos multidisciplinares, buscar conhecimentos da área fiscal, buscar conhecimentos de tecnologia, buscar conhecimentos de gestão de tempo, de pessoas. Por quê? A gente sabe que a Faculdade de Ciências Contábeis ela é carente de algumas
de alguns conhecimentos que vão ser úteis para o profissional no futuro. Vão ser úteis não, vão ser extremamente necessários para o profissional no futuro. Então, por exemplo, é muito comum ver o profissional de contabilidade que se forma e ele não sabe vender os seus serviços contábeis. Realmente. Não só na contabilidade. Em várias outras áreas. Então, você se formou, mas você não sabe vender o seu serviço. Se formou, mas você não sabe se comportar enquanto profissional, fazer o seu marketing pessoal. Se formou, mas não sabe gerenciar o próprio tempo e a própria carreira. Aí esse cara vai ter que gerenciar empresas. Como é que ele vai conseguir gerenciar a empresa? Ele não consegue gerenciar nem ele mesmo. Isso gera uma frustração tremenda, né? Frustração, dificuldade. As pessoas acabam sofrendo muito mais do que o que elas precisariam sofrer. Então, eu acredito muito de que a pessoa que consiga elencar, né, botar no papel essas 3 dicas e aplicá-las, ela já vai ter um grande diferencial no mercado. E a última dica, Luan, que eu vou dar aqui para quem está nos ouvindo é: quebre qualquer crença, qualquer paradigma que você tenha na sua mente de que o profissional da contabilidade é aquele profissional que trabalha e ganha pouco. Acabe com isso. O profissional da área contábil, o profissional da área fiscal, ele é um profissional de valor para as organizações, ele é um profissional técnico, ele é um profissional que gera resultado para as organizações e ele deve sim ser muito bem pago por isso. Eu falo isso com muita propriedade porque eu sou alguém que saiu da periferia de Fortaleza, que não tinha padrinhos na contabilidade e hoje eu me sinto muito realizado pessoal e profissionalmente na contabilidade porque eu acreditei, precisei também quebrar essas crenças, mudar minha mentalidade com relação à profissão contábil, porque eu também achava que o contador é aquele que trabalha muito, também achava que o contador é aquele que tinha que ter uma mesa cheia de papel, se não tivesse cliente reclamando, se não tivesse cliente enchendo o saco do profissional, ele não estava fazendo as coisas direito. Inclusive tem até alguns memes aí que diz contabilidade, se você não estiver enlouquecendo, você está fazendo alguma coisa errada. Não, meu amigo, isso não existe não, tá? É só meme. Isso é meme. Você tem que entender que o profissional da contabilidade ele é um profissional de valor. Então, ele vale cada centavo que a empresa paga pelo conhecimento dele. Agora, meus amigos, tem lá Tropa de Elite. Se quer rir, tem que fazer rir, né? Se você quer ser bem-sucedido, ganhar dinheiro... eu falo de ganhar dinheiro porque, como eu disse, ainda é um paradigma, né? As pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Quer ser bem-sucedido, quer ganhar dinheiro, quer ter bons resultados pessoal e profissionalmente na contabilidade, você vai ter que gastar. Você vai ter que investir em você. Além do que é a sua faculdade, você vai ter que investir em cursos, treinamentos, qualificações, aperfeiçoamento. Investir em você. Eu encaro isso como um investimento realmente. Você paga aqui hoje para colher amanhã. Então, não é... Pagar o preço de verdade, não só financeiro, mas também seu tempo, sua dedicação, seu foco. Eu costumo dizer que são 3 coisas fundamentais, né? 3 recursos: tempo, energia e dinheiro. Você vai ter que gastar essas 3 coisas. Você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que dedicar energia. Sua energia não é só o tempo livre lá. Se você se reserva um tempo, mas não estuda, não gastou sua energia em estudar, em se qualificar, não serviu de nada. E você vai ter que uma hora investir dinheiro, recurso mesmo, porque chega uma hora que a gente precisa dar um passo a mais, dar um passo além daqueles conteúdos que a gente está acostumado a absorver. E a maioria das vezes esses conteúdos mais robustos, mais densos, mais práticos, eles são pagos e você vai ter sim que investir nisso. Excelente, excelente. Então, professor, a gente viu que você teve uma trajetória aí que não apareceu do nada, você realmente pagou o preço, apesar das adversidades, você foi lá, fez, virou a chave, investiu em conhecimento, dedicou seu tempo e gastou sua energia para estar aqui hoje. Então, a gente quer agradecer esse primeiro podcast. Eu acho que todo mundo vai adorar ouvi-lo, porque quem não te conhecia vai te conhecer, vai quebrar todas essas crenças limitantes sobre o profissional da contabilidade. E deixar um recado aqui pra galera. Galera, ó, podcast, se vocês gostarem, deixem um comentário. Temos, além do podcast, temos as redes sociais que tem conteúdos todo dia, que é o Instagram, o YouTube, o canal do Telegram, que lá o professor tá bem mais descontraído, ele grava áudios, manda vídeos, escreve textos no seu tempo disponível. E também, sem contar do blog, que no blog vão lá os resumos de lives, vão também os resumos das aulas. Então, questão de conteúdo, você não pode dizer, mas eu não sei onde procurar. A gente tem uma fonte que é inesgotável de conhecimento. Valeu, Luan. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio.
Esse primeiro episódio foi um pontapé inicial, a gente vai ter muito mais conteúdos, né? A gente está discutindo aqui, falando sobre os temas dos próximos, a gente vai tratar sobre assuntos mais técnicos, vamos falar mais de carreira, vamos contar mais da história. Como você disse, é interessante que as pessoas saibam que eu não vim do nada, eu não apareci do nada hoje ali, e que não é só Instagram, até como eu falo muito, rede social não é currículo de ninguém, né? Curtida não paga ninguém. Curtida não paga conta, rede social não é currículo. Então, eu tenho toda uma base, é isso que eu quero mostrar para as pessoas também, de que existe... O que eu estou falando é fundamentado, eu sou contador, trabalho há muitos anos dentro da contabilidade, fiz mestrado, estou fazendo doutorado, então eu me especializei, então eu sei o que é que você também pode fazer para conseguir bons resultados. Então, não é só falácia, não é só um discurso, não é nada da boca para fora. É prática. É prática, é prática. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu!